o uso da palavra, mas foi medíocre, um desempenho medíocre. O cartão do Fabrício Bruno, numa peitada sem o menor cabimento assim no jogador. Um jogador que está pleiteando ir à Copa do Mundo, sabe? O mental do Cruzeiro foi Chega a ser infantil, né? esfarelado. O Cruzeiro não teve um pingo de discernimento mental, por isso que eu estou voltando. Para mim é uma coisa assim, assustadora a atuação do Cruzeiro hoje diante do Corinthians, algo comparável para mim ao Mushuki Runa, lá em 9/4 desse ano. Então, jogadores realmente precisam de olhar para essa noite o que fizeram. Vamos ouvir o que o técnico Leonardo Jardim diz, mas não teve nada. A técnica não estava dando, mas a gente já viu o Cruzeiro jogar mal nesse ano e não se entregar e tentar... Cara, não teve nada, foi um time frio. Não, o Cruzeiro frio, nitidamente, isso, né? Não, foi um time frio para uma noite de Copa do Brasil, de semifinal de Copa do Brasil. O resultado de frieza... Pô, olha para o estádio, o Cruzeiro em nenhum momento se conectou com a partida. Lógico que o Dorival tem os seus méritos, o Jardim muda o Cruzeiro para um 4-3-3 logo aos 15 minutos, colocando o Sinisterra. Cara, mas os jogadores, a palavra os jogadores tiveram uma espécie de paralisia. A última linha defensiva, então, do Cruzeiro, assim, é um negócio assombroso que aconteceu, mas não foi passando por todos os setores do campo. Você pega a última linha defensiva e você passa a ser, mas o Lucas Silva salvou, não salvou. O Romero, o Christian, saiu aos 15 do segundo tempo. Coisa até que a gente não vê o Jardim fazendo. Falou, cara, não vai dar. Talvez hoje, né, o Jardim, salvo engano, naquela partida contra o Mushuki Runa, ele fala que se pudesse ter trocado os 11, trocaria, algo do tipo assim. Provavelmente hoje seria a mesma questão. E o Corinthians foi aguerrido. Você vê os caras do Corinthians se jogando em carrinho. Por que o Cruzeiro... A grande pergunta é, por que o Cruzeiro, que vendeu caro várias derrotas, vendeu a preço de banana uma derrota em semifinal de Copa do Brasil? O que é? Qual é o sentimento que a turma já tomou? Que o ano já estava cumprido? Então, faltou avisar a quase 60 mil pessoas que foram com uma expectativa de que, não, alcançamos uma coisa no ano, agora esse time vai brigar para ser campeão, porque é esse o recado que esse time passou durante boa parte da temporada. O recado de hoje à noite é realmente um recado de um time que se mostrou entregue. O Corinthians é um dos piores Corinthians dos últimos anos. Repito, em todos os termos. Eu quero muito ouvir justificativas, ainda que elas não mudem o resultado da partida. Porque a atuação, o comportamento do Cruzeiro é injustificável na noite de hoje, Léo. Injustificável. Vai ser difícil o Jardim explicar, os jogadores também, a não ser que venham com uma verdade muito clara do que aconteceu. Ô, Léo, e não é sobre resultado. Sim. Mais uma vez, sobre jogar bem e jogar mal. É sobre comportamento. Sobre comportamento. Não, e contra o Juventude, a gente falou isso muito aqui, os jogadores da zona mista falaram assim, entramos desligados. Para aquele jogo contra o Juventude, esse termo até explica. Para hoje, nem isso explica. Vá lá, né, Léo? Porque o jogo contra o Juventude valia continuar vivo por uma corrida hipotética. Sim, eu digo de título do campeonato. Eu digo que explica o jogo, mas não justifica. Sim. Não tira uma culpa e tal. Era importante o jogo. Mas justifica, você fala, de fato, os jogadores entraram desligados. Hoje não é esse termo. Hoje não é que o time entrou desligado. De fato, hoje o Cruzeiro parece não ter ido para campo. E parece o Cruzeiro que se assustou, na verdade. Sim, um time assustado. Um time assustado que entrou com o tamanho em campo, do jogo. Quando subiu do vestiário, os caras entraram falando, e é isso aqui? Peraí, onde a gente tá? O Corinthians começou com uma tranquilidade, trocando passes numa tranquilidade. O que o Carrídio tinha de espaço pelo lado do Kaique foi uma barbaridade.
E vem dali o cruzamento dele para o Yuri Alberto, que escora de cabeça. O Vidalba chega já meio quebrado na hora de cabecear e saltar e disputar no alto com o Yuri Alberto. E depois o Memphis Depay, com tranquilidade, numa cabeçada para o chão, ele corta a marcação do Fabrício Bruno e completa com a perna esquerda, mandando para o gol. Cássio estava vendido. E aí acabou o jogo. O Corinthians, eu já estava imaginando que isso ia acontecer desde o início. Ia picotar a partida desde o início. Mas não. Ainda jogaram para fazer 1-0 e aí depois picotaram. E aí depois o jogo ficou à feição do Corinthians, com a arbitragem que já estava à feição do Corinthians. Não que a arbitragem tenha até ajudado o Corinthians, porque hoje não teve isso. Não teve isso hoje. Mas foi uma arbitragem que corresponde a esse jogo, para picotar mesmo. E isso aconteceu depois e o Cruzeiro não soube jogar, não soube reagir, inclusive, porque teve tempo para isso, né? Outra questão que vai de encontro a esse jogo e depõe negativamente contra o trabalho, e aí vai uma pressão, e aí vai uma cobrança para cima do Jardim, é que o time não melhorou. O time não saiu do primeiro tempo e voltou com uma postura diferente para uma segunda etapa. Acho que no segundo tempo o Cruzeiro começou um pouquinho melhor. Eu até em um determinado momento falei com o Vibrante, tô sentindo aí que o empate vem, mas que o Cruzeiro estava um pouquinho mais em cima, mas foi muito mais o Corinthians que deixou, o Corinthians que já tinha feito o jogo dele, do que o Cruzeiro que estava esboçando de fato uma qualidade diferente para chegar a esse empate. A gente está vendo aí a imagem da sala de coletiva do Mineirão, daqui a pouco tem entrevista ao vivo do Leonardo Jardim. O JR aqui no Superchat, falando time com salário em dia, estrutura melhor impossível, para jogar esse futebolzinho medíocre, tem vários jogadores aí que não dão mais, hein? Pipoqueiros. A opinião aqui do JR. Também no chat o Mr. Júnior. Se for para ter um camisa 10 que todo jogo decisivo pipocar, eu apoio que traga Neymar para Libertadores. Estou cansado desses pipoqueiros. O Bernardo aqui falando, o time pipoca na hora de decidir, final da Sula às vezes, que precisava ganhar para o brasileiro e agora, o mental é fraco. Gabigol tem que jogar desde o início. O Bernardo ainda aqui no Superchat falando exatamente isso. Aqui também Ulisses. Os laterais dos caras não passaram do meio campo. Agora esses escanteios com as mãos levantadas, tem que parar, não agrega em nada e só perde tempo. Ô, Léo, isso é outra coisa que a gente precisa de debater, sinceramente. Inteligência dentro do jogo é perceber que algo não está dando certo. O Cruzeiro raramente acerta com esse escanteio. A defesa vai toda para a área, os jogadores mais altos, eles se posicionam e a mesma jogada inefetiva. E aí também, assim como vocês falaram da postura do time que vem, é hora também do treinador e dos treinadores de bola parada chamar e falar, rapaziada, não está surtindo efeito, precisamos de fazer de outra forma. Os principais gols do Cruzeiro em bola parada foram com escanteios direto. Até na Copa do Brasil, aquele gol do Caio Jorge, né, que é o Fabrício Bruno escora, é um escanteio que o Wanderson bate direto para a área. Contra o CRB, é um escanteio direto batido para a área. Não dá para ficar insistindo em algo que está dando errado. Não vai mudar da água para o vinho. O Cruzeiro precisa de corrigir isso também, e isso é chamar a atenção. Isso é cobrar postura, é ter inteligência e fazer a leitura dentro do jogo. O Cruzeiro teve N escanteios hoje, N escanteios, e não conseguiu entregar. O Cruzeiro tentou cruzamentos que ninguém entendeu até agora. E continuaram fazendo, mesmo errando. O Cruzeiro, se eu não me engano, tentou mais de 30 cruzamentos, para uma taxa de uma porcentagem de acerto de 11%. Então, tem muita coisa para ser revista aí, se quiser pensar em uma classificação no próximo domingo. O Michael está dizendo, Matheus Henrique ficar no banco por Eduardo, o Jardim está de sacanagem. Acho que em determinado momento, durante as transmissões, eu cheguei a te perguntar, Valu, se o Eduardo perderia mais espaço, até por conta de recuperação de jogadores, o próprio Matheus Henrique, que estava recuperado. Parece ser um jogador de confiança do treinador. Alguns técnicos têm isso, né? Tem um jogador de confiança. O Eduardo não tem esboçado nada nos últimos jogos. Olha aí, Leonardo Jardim chegou, vamos lá. Boa noite a todos. Daremos início agora à entrevista coletiva do técnico Leonardo Jardim. Boa noite, mister. Queria que o senhor fizesse a análise da partida de hoje, comentasse como que você viu o Cruzeiro em campo contra o Corinthians nesse primeiro jogo da Copa do Brasil. Bem, em relação ao jogo, a minha opinião é que até o gol do Corinthians
Nós não tivemos bem na agressividade sobre o portador do adversário, não tivemos bem no passe, falhamos muito passe. Depois aos poucos melhoramos e na segunda parte melhoramos bastante. Em termos de segunda parte, muito assim de efetividade, no gesto técnico, no passe, na finalização. O volume de jogo foi pouco, não se jogou 45 minutos. Um jogo muito parado. E acho que a EUR também tem uma palavra a dizer. O adversário parava o jogo, dava mais um toquezinho na bola, dava mais um toquezinho, deitava-se no chão e isto tudo parou o jogo. Muito tempo, jogámos menos de um tempo. E estamos no intervalo do jogo. E o que eu disse aos jogadores foi o seguinte. Muita gente dizia que ia ser fácil. Eu já tinha avisado que uma meia-final de uma Copa, com duas equipas de uma camisola muito pesada, não há jogos fáceis. E foi isso que ficou mostrado. Acredito, enquanto que agora vai as críticas e vai a parte negativa, eu acredito que esta equipa, que ao longo do ano teve muitos jogos fora de casa que foi ganhar, podemos também ir ganhar este adversário e qualificar. Por isso, é importante focar, recuperar bem e fazer um jogo a Cruzeiro no próximo domingo para qualificar. Mister, boa noite. Aqui. O primeiro tempo foi um primeiro tempo abaixo, né, do que a gente conhece do Cruzeiro. Você acha que o time ficou um pouco pilhado, um pouco nervoso na partida? E dentro dessa linha de jogar fora de casa, né, como que reverte para buscar essa classificação para a final? Obrigado. Não é... Nós vamos fazer um jogo na casa do adversário que também vai ser incómodo para o adversário, porque o adversário não pode atacar como um louco, pode sofrer, não é? Vai jogar outra vez no nosso erro, nós talvez vamos ter que ter outra vez as despesas do jogo. Prontos, mas esta equipa, já não me lembro quantos pontos fez fora de casa, mas fez algumas vitórias, jogos importantes, fomos ganhar no Fluminense, fomos ganhar no Botafogo, fomos empatar no Palmeiras, fomos empatar no Flamengo, com equipas muito boas. Eu tenho total confiança neste grupo, porque ele já mostrou ao longo da época que podem ganhar a qualquer campo. E é isso que vamos fazer. Estamos nos 90 minutos, estamos a perder 1-0, mas queremos reverter a situação. Não, eu achei o time não estava a fazer aquilo que normalmente faz na entrada do jogo. Não foi agressivo e falhou muitos passos. Foi aquilo que eu falei logo no início. Um pouco falta de agressividade, de efetividade nos duelos e os passes... alguns erros de passe que não é normal. Boa noite, Jardim. Eu queria que o senhor falasse a respeito da questão aí do Lucas Vidalba. O senhor não achou assim temerário aquela questão dele continuar no restante ali do primeiro tempo, né, mancando muito, dava a sensação que ele não estava conseguindo andar direito, podendo tomar ali um contra-ataque o Cruzeiro, de repente ele num contra um não conseguir chegar. O que aconteceu e se o senhor acha que foi normal ter esperado acabar a primeira etapa para substituí-lo? É assim, o Lucas tem o problema perto dos 40 minutos, mais ou menos, falta 5 minutos para o intervalo. Ele próprio assume que está bem, Nós já mandamos aquecer a opção Jonathan, mas verificamos que ele não estava bem. Mas fazer aos 45 uma substituição, aos 46 estamos a perder uma intervenção. Aos 47 foi a paragem, aos 47 mudamos, mas com certeza que ele teve ali 2 ou 3 minutos com alguma dificuldade, mas ele próprio assumiu que estava bem, porque a gente ia substituir logo e pensava que era uma situação de saída rápida, mas o doutor esteve lá a ver com o jogador, depois saiu, o doutor disse-me que o jogador queria tentar, e a gente deu aqueles 4, 5 minutos para ver se realmente estava em condições, mas a seguir avaliamos no intervalo e não estava.
Jardim, preocupa a situação do Vidalba para o próximo jogo em São Paulo e em relação, perdeu também o Lucas Romero, né, que é cabeça de área, eleito aí um dos melhores do Campeonato Brasileiro, e o Cruzeiro precisa fazer o resultado, né, lá em São Paulo. Como buscar essa vitória? É uma equipe mais ofensiva? O que você pensa para domingo? Nós temos alguns jogadores que vão jogar, não é? Diferente desses dois. É por isso que temos o Infativa, temos o Wallace, temos o Henrique, que podem fazer essa função. Temos também, em termos do Villalba, temos o Jonathan, que acabou por fazer os segundos 45 minutos. Pronto, isso não me preocupa, porque o elenco, ao longo da época, já mostrou que numa saída ou outra temos jogadores para colmatar essas saídas. Uma chamada de atenção é, eu achava que íamos ter o apoio na toca antes deste jogo tão importante, não tivemos. Peço aos nossos adeptos e àqueles que tiveram a nos dar um apoio grande nos outros dois jogos para a taça, aqui contra o nosso adversário, que também façam-nos uma visita à toca para motivar este pessoal, que eu acho que pelo trabalho que eles fizeram durante todo o ano merecem esta motivação final para a gente conseguir chegar a mais uma final da Copa. Ô Jardim, você falou de opções aí, o Cruzeiro pode ter, no caso para São Paulo, a opção do Wanderson também, ele já volta a treinar, tem essa possibilidade dele viajar para São Paulo? Com certeza que ele tem a opção de treinar, mas é um jogador que já está fora há algum tempo. O condicionamento dele, com certeza, se for 10 ou 15 minutos, para ajudar, principalmente em termos defensivos, pode ajudar, mas temos o Sinisterra que está fresco, temos o Cristiano também que jogou menos hoje, temos jogadores frescos para iniciar nessas posições. Vamos analisar a situação dele. Ô Jardim, durante a caminhada do Brasileiro, você fez algumas comparações com campanhas do Cruzeiro em outros tempos. Na Copa do Brasil o teto é maior, né? O Cruzeiro é o maior campeão, já chegou por diversas vezes em semifinal. Para buscar algo a mais, para dar uma alegria para esse torcedor, você chegou a falar aí sobre um domínio no segundo tempo. Isso não foi muito pouco para quem almeja ser campeão de uma Copa do Brasil, de um torneio tão importante na história do Cruzeiro? Não tem que fazer algo bem diferente do que foi apresentado aqui e frustrou esse torcedor que veio ao Mineirão? Com certeza que nós queremos fazer sempre mais e melhor, mas também vocês sabem que eu tenho uma forma de pensar futebol. O passado, as conquistas do passado, quer das Copas, quer do jogo 3-0 contra o Corinthians, não são efetivas para os jogos, não é? Cada jogo é uma nova realidade, cada jogo é uma nova história, e hoje aqui tivemos uma história. Temos de dar mérito ao Corinthians, também apresentou uma equipa extremamente competitiva, abdicou de um jogador ofensivo como o Garro para meter 4 médios, 4 volantes no meio campo, foi agressivo a esse nível. E nós, com certeza que nós queríamos fazer melhor, temos competência para fazer melhor, mas como já vos disse, principalmente o início, eu acho que em termos de passe, em termos de efetividade, podíamos ser mais próximos daquilo que temos feito. Mas agora não há nada a fazer, só temos é que recuperar as forças e procurar nos próximos 90 minutos inverter este resultado para a gente dar alegria aos nossos torcedores e com certeza para também cumprirmos os nossos objetivos do grupo que tem a ambição de chegar à final. Jardim, boa noite. Durante a semana, alguns dias que antecederam o jogo, né, muitos barulhos nos bastidores do Cruzeiro, mais uma vez sobre o seu futuro, do Gabriel também. De alguma certa forma isso entrou no dia a dia do Cruzeiro, atrapalhou de alguma forma a preparação do Cruzeiro? Sobre esse assunto eu não vou falar mais, porque acho que isso está muito claro o que falamos, e o importante é focar, como eu já disse, o importante é focar nesta Copa, as responsabilidades que temos e aquilo que queremos fazer. Com certeza que também a nossa equipa é uma equipa experiente
Sabe que todos os fins da época existe muito burburinho à volta de todas as equipas, não é só do Cruzeiro, de todas as equipas, mas quem vive no mundo do futebol sabe muito bem como gerir esse tipo de situações. A última. Jardim, tudo bem? Boa noite. São 3 dias até domingo. O trabalho mental e psicológico nesses 3 dias serão fundamentais para o Cruzeiro conseguir a classificação? Muito obrigado. Com certeza, o trabalho psicológico, eu já tinha dito aos jogadores que para ganhar esta Copa vai ser preciso um trabalho mental muito forte, porque são 4 jogos em 10 dias, não é? Algumas equipas jogam 3 dias, 2 dias, 3 dias, até chegar ao último jogo. Vai haver muito sacrifício, vai haver muito problema físico, vai haver jogadores como nós, 2 jogadores já saíram, vai precisar entrar outros 2 no próximo jogo, e este joga-se muito no aspecto mental, da concentração, da atitude, é fundamental, vai ser uma situação fundamental, mas não só para nós, mas também para todos. Okay? Fim da entrevista coletiva do técnico Leonardo Jardim.